Shalom, queridos! Estamos no dia 26 de fevereiro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 5 de Adar do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos estudarmos a porção da Torá, a Parashá semanal e juntos trazermos no final uma reflexão, uma aplicação prática para as nossas vidas. Isto é, trazendo o conhecimento para a ação. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, depois de um bom estudo da Torá, da Palavra do Eterno, nós precisamos refletir sobre tal conhecimento e trazermos o mesmo para a ação. Sempre lembrando que todo o compartilhamento aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado para os não-judeus, especificamente falando para os Benei Noach. Então, se você é um Benei Noach e decidiu seguir a fé monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica, sem sombra de dúvida, juntos iremos elevar a nossa vida espiritual com o estudo da Palavra de Deus, com o estudo da Torá. Queridos, semana passada nós estudamos a Parashá de Terumá. O nome da Parashá, Terumá, significa no português contribuição. E nós sabemos que quando nós estudamos Terumá, nós percebemos que é uma referência das contribuições que Hashem pediu para os Benei Israel na construção e elaboração do Mishkan, o tabernáculo. E nessa parte introdutória, eu gostaria de trazer aqui algumas informações, como por exemplo, a Parashá de Terumá, ela contém 96 versículos e quando lemos a mesma, nós vamos encontrar 3 mitzvot, 3 ordenanças, 3 mandamentos. E para efeito de conhecimento, a nossa Parashá de Terumá, ela abrange do capítulo 25 de Êxodo, versículo 1, até o capítulo 27, verso de número 19. E é com base nessa Parashá que eu gostaria de trazer aqui uma temática para juntos conversarmos, meditarmos, refletirmos e no final trazermos aqui uma aplicação prática para as nossas vidas. Então, com base nessa Parashá, hoje eu gostaria de falar sobre esse tema, a morada de Deus em toda a terra. É sobre isso que nós vamos verbalizar, falar em cima dessa Parashá. E nessa parte introdutória, eu gostaria de trazer aqui 2 textos do Taná, 2 textos de 2 profetas, para nós usarmos aqui também como uma correlação e um fortalecimento desse tema. O primeiro texto que eu quero ler com os queridos se encontra no livro do profeta Isaías e você vai perceber que tem tudo a ver com esse tema, a morada de Deus em toda a terra. Então diz aqui o profeta Isaías, no capítulo de número 11, verso de número 9, porque toda a terra estará repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. É evidente que o profeta Isaías, ele está falando, uma característica da era messiânica, daquilo que vai acontecer quando o verdadeiro Mashiach chegar. Nessa época, toda a terra estará repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Evidente, a morada de Deus, o conhecimento de Hashem estará permeado em toda a terra. E o outro texto que eu gostaria de ler dentro do Taná está no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Diz aqui o profeta Sofonias: farei então com que os povos
voltem a conhecer uma língua pura, com a qual todos possam invocar do mesmo modo o nome do Eterno para servi-lo com seus sentimentos unidos. Nós percebemos aqui uma outra profecia do profeta agora Sofonias, relatando que na era messiânica as nações, todos falarão uma só língua e buscarão somente um Deus. Nesse sentido, já que o profeta Isaías disse que toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem, consequentemente todos adorarão somente um Deus e andarão no mesmo consentimento com o povo de Israel, adorando somente um único Deus. Fica evidente para nós que esse projeto da habitação de Hashem, da morada de Deus, ele está em todas as escrituras, na Torá, nos profetas, nos escritos. Nós vamos enxergar essa verdade, que no final, de fato, o plano de Deus ele vai ser concretizado e a morada dele será uma realidade nos 4 cantos dessa terra. Então nós vamos falar sobre essa temática, a morada de Deus em toda a terra, em cima dessa paraxá Terumá. Queridos, você já parou para pensar qual é o propósito da criação? Por que Hashem ele criou este mundo? Qual o propósito de nós estarmos aqui? Qual é o propósito da criação? Então, para responder essa pergunta, eu gostaria de citar o Humash como apoio. E o Humash, na introdução dessa paraxá de Terumá, o Humash ele diz que Hashem, que Deus, ele criou este mundo para fazer dele o seu lar. Porém, tendo esse entendimento que Hashem, que Deus, ele criou esse mundo para fazer desse mundo a sua morada, nós começamos a entrar agora dentro da Torá, principalmente ali na paraxá de Bereshit, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, e nós vamos perceber um ponto importante aqui, que as primeiras gerações, os homens, eles no dia a dia, no decorrer dos tempos, eles foram afastando a presença divina, a presença de Hashem, a presença de Deus para longe da terra. Nós vamos perceber então que ali, lendo Gênesis, especificamente falando do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos perceber, por exemplo, o pecado de Adão. Nós vamos perceber ali em Bereshit, capítulo 4, o crime que o Caim ele realizou matando o seu irmão Abel. E quando nós chegamos ali em Gênesis, em Bereshit, capítulo 6, nós já percebemos que toda a terra está corrompida. Esses são termos que é relatado na Torá. E toda a terra estava corrompida quando lemos o texto ali em Bereshit, capítulo 6. Então nós percebemos, vamos colocar aqui de uma forma didática, o propósito da criação. Deus criou o mundo, segundo o Humash, para fazer deste mundo a sua própria morada. Porém, entretanto e todavia, nós aprendemos pelo Humash que no decorrer dos tempos, o homem ele foi afastando a presença divina, ele foi afastando a luz, ele foi afastando Deus dessa terra com os seus comportamentos e os seus atos pecaminosos. A Torá, ela chega no ponto de dizer, lá em Bereshit 6:5, as seguintes palavras: E viu o Eterno a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então nós percebemos aqui o estado que a humanidade chegara. Nós percebemos aqui que logo ali no começo de Gênesis, o homem ele foi empurrando Deus, entre aspas, afastando a presença de Deus aqui na terra, e tudo isso com os seus atos pecaminosos.
todas essas coisas, todos esses comportamentos das primeiras gerações forçaram a presença divina se retirar, como diz o Rumache aqui na introdução que nós citamos. Então, queridos, vem a pergunta. Eu entendi, ponto 1, o propósito de Deus ter criado esse mundo foi tê-lo criado para fazer dele a sua habitação. Maravilha. Ponto 2, o pecado, os comportamentos da humanidade, de modo gradativo, fora afastando a presença de Deus dessa terra. Ponto. Agora surge a pergunta: como nós podemos reverter esse distanciamento? Já que o propósito da criação era fazer com que essa terra ela fosse a morada de Hashem, mas os homens pecaram e afastaram a presença de Deus da terra, e aí surge uma pergunta: como reverter todo esse distanciamento? E nós vamos entrar daqui a pouco na Parashá de Terumá, e você vai entender uma conexão muito forte com esse tema. Tema este que nós estamos conversando, a morada de Hashem, a morada de Deus sobre toda a terra. Então, queridos, como reverter esse distanciamento? O Rumache nos diz que esse processo de reversão, ele começa com o patriarca Abraão. A informação que nós temos é que Abraão, aos 3 anos de idade, por raciocínio lógico, ele vai ter o discernimento, ele vai compreender que só existe um Criador para todas as coisas. Quem já estudou a história da idolatria, ali no livro Guia Ben Noach do Rav Yaakov, vai perceber que ali no início as pessoas adoravam o sol, adoravam a lua, e mais para frente, durante a história, dentro desse tema, a origem da idolatria, nós vamos perceber que os homens, eles fizeram desses astros intermediários entre Deus. Porém, nós sabemos que aí desenvolve todo um contexto da doutrina da idolatria. Porém, o Abraão, ele nasce numa época em que, de fato, a presença divina, a presença de Hashem, ela está um pouco distante da terra, perdendo aquele propósito do início, de fazer desse mundo a morada de Hashem. Porém, a pergunta que nós estamos respondendo aqui: como reverter todo esse processo? Então, a Torá nos mostra que Abraão, aos 3 anos de idade, ele começa, com raciocínio lógico, a entender que Deus é o Criador de todas as coisas, do sol, da lua, das estrelas, de todos os animais, e só Ele pode ser adorado. Então o Midrash, ele traz essa informação para nós. O Abraão, ele traz consciência divina para a terra. Ele começa a resgatar aquele propósito da presença divina habitar aqui na terra, trazendo conhecimento de Deus para as pessoas. E quem já estudou o Midrash, fica bem evidente ali que o Abraão, ele foi um portador, ele foi a voz de Deus aqui na terra. Dos 70 anos até os 75 anos, quando ele chega ali em Padã Arã, ele faz ali um trabalho fantástico, divulgando o monoteísmo, reunindo as pessoas em casa, nas praças. Enfim, o Abraão, ele trouxe muita consciência divina para a terra. Isto é, ele trouxe a presença divina para a terra. Então, quando nós falamos como reverter esse processo, a história da Torá nos mostra que o Abraão, ele teve um papel fundamental nessa reversão, onde lá no início os homens afastaram a presença de Hashem da terra, e o Abraão agora, o patriarca, ele vem trazendo, ele vem revertendo, ele vem trazendo Deus de volta para este mundo. Então a história, a Torá nos mostra essa grande verdade. Queridos, essa reversão,
ela vai melhorar, ela vai aumentar 7 gerações depois de Abraão. Isto mesmo, de Abraão, contando 7 gerações, nós vamos nos deparar com a chegada de Moshe, o grande profeta, o maior profeta de todos. E o Humash diz que os milagres que foram realizados por Deus, por intermédio de Moshe, na época de Moshe, foram tão impactantes que as pessoas começaram a ter mais consciência de Deus. Elas começaram a pensar, elas começaram a raciocinar e entender que existe um Deus grandioso. Existe um Deus que tem poder sobre a natureza. Existe um Deus que zela pelo seu nome. Existe um Deus que abre mar. Existe um Deus que tem o poder de toda a criação na sua mão. Então a Torá nos mostra que os milagres de Hashem, a libertação dos Benei Israel ali do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a guerra que os Benei Israel venceram contra os amalequitas, foram tão impactantes que trouxe uma forte consciência divina para a terra, ao ponto dos idólatras abandonarem todas suas idolatrias e servirem um único Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, como está escrito lá em Bereshit, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele mesmo, é dele que nós estamos falando. Só ele deve ser adorado. Então, a Torá nos mostra que esses milagres que foram realizados por Hashem, ali na época de Moshe, especificamente falando, como nós aprendemos na Parashá de Itró, a guerra vencida contra os amalequitas e a abertura do Mar Vermelho impactou tanto as pessoas, trouxe tanta consciência divina, onde as pessoas pensaram, uau, esse Deus é poderoso. E a informação que nós temos é que o próprio sogro de Moshe, o Itró, ele abandona toda a idolatria e se converte ao judaísmo, e se torna um Benei Israel. Essa informação nós temos lá na Parashá de Itró. Então nós percebemos, queridos, que na época do Moshe, de fato, a presença divina começa a voltar para a terra. Começa com Abraão trazendo a presença divina, 7 gerações se passam, Moshe vem e Deus realiza atos extraordinários, a consciência divina fica mais forte na terra, a presença divina começa a retornar, as pessoas começam a perceber isso, começam a sentir isso, e assim o propósito da criação começa a ficar evidente dentro do estudo da Torá. Então nós percebemos isso muito forte dentro da própria Torá. E eu gostaria, para fortalecer aqui, não ficar somente nas minhas palavras, eu gostaria de trazer o Humash. Estou com o Humash em mãos aqui. Eu quero ler aqui a introdução da Parashá de Terumá, na página 132. Então o Humash, ele nos diz o seguinte: depois que o mar se abriu, mostrando que a consciência divina pode realmente atravessar toda a ordem da criação e descer a este mundo físico, tornou-se possível a ocorrência das fases subsequentes do processo, a saber, a demonstração de que a presença de Deus é capaz de se alastrar ainda mais, transmitindo consciência divina às esferas da realidade que são antagônicas à divindade e até negam a sua existência. Isso se realizou por meio da conversão de Jetro, ou idólatra por excelência. Então, olha o que o Humash está falando. Que aqueles milagres que aconteceram ali na época da libertação dos Benei Israel
na época de Moshe, 7ª geração depois de Abraão, tudo aquilo que estava acontecendo, trouxe uma grande consciência divina para a terra. A morada de Hashem começa a voltar para a terra. Então nós começamos a perceber uma reversão, o plano de Deus, a morada de Deus sendo concretizado aqui na face da terra. Então isso é importante nós entendermos, porque você vai perceber daqui a pouco como isso é muito relevante com o tema que nós estamos estudando aqui na Parashá de Terumá. Então veja que a consciência divina, ela foi tão forte, queridos, com o milagre da abertura do Mar Vermelho, ao ponto, como diz aqui o Humash, de um idólatra, o Jetro, abandonar toda a idolatria. De fato, esse processo de reversão para trazer a consciência divina estava claramente em ação. Agora, avançando um pouco mais na história, nós chegamos num ponto muito importante. Deus vai entregar a Torá para o povo judeu. E interessante que nela, na Torá, contém todas as instruções, tanto para os Benê Israel, como para os Benê Noach, que somos nós, os não-judeus. Nela contém todas as instruções para trazermos mais a morada de Deus para essa terra, a consciência divina para essa terra. E nós vamos ver aqui que isso é tão verdade que o Humash, aqui na introdução da Parashá de Terumá, o Humash ele pinta isso para nós. Então veja o que o Humash diz sobre a entrega da Torá. Finalmente, a Torá pode ser entregue à humanidade. Com esse ato, Deus deu instruções à humanidade para a transformação contínua deste mundo em seu lar. Olha que interessante. Nós estamos numa crescente durante a história que o plano de Deus, o plano da criação que Deus tem, e nós sabemos que é fazer dessa terra a sua morada, ele vem sendo revertido. Lá no princípio, as primeiras gerações erraram, pecaram, afastaram a presença de Hashem da terra, mas está bem claro para nós na Torá que está acontecendo uma reversão. O Abraão veio, trouxe muita consciência divina, passa-se 7 gerações, os milagres acontecem na libertação dos Benê Israel, e os milagres trouxeram muita presença de Deus para a terra, trouxeram muita consciência divina para a terra, ao ponto de nós lermos a Parashá de Itró, a porção que fala da história de Jetro, ao ponto de Jetro abandonar toda a idolatria e se converter ali a Torá e se converter juntamente com os Benê Israel. Então fica bem claro para nós que a reversão ela está crescendo gradativamente. Mas agora nós chegamos numa fase da história onde o Humash nos diz que tem muita relação com essa temática. O Humash está dizendo para nós que Hashem, que Deus, ele vai entregar a Torá. E a Torá contém todas as instruções para os Benê Israel, 613 mitzvot, e para os não-judeus, 7 mitzvot e as suas derivações. E com essas instruções daqui para frente, nós, quando colocamos elas na prática, nós podemos trazer muita consciência divina, podemos trazer a presença de Deus, podemos fazer dessa terra a morada de Hashem, cumprindo o propósito da criação. Então a Torá, ela é o ápice, a praticidade, a prática da Torá, ela vai trazer a presença de Deus para a terra. Então se nós fizéssemos aqui uma pergunta, como que eu vou trazer a presença de Deus para a minha vida aqui para a terra? Simples, obedecendo a Torá, guardando a palavra, os mandamentos sagrados de Deus. Os judeus, 613 mitzvot. Nós, não judeus,
as 7 leis Benei Noach e as suas derivações. E a Torá contém toda a instrução para nós, exercitarmos, essas vontades de Hashem e trazer a morada dele para essa terra. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 51, versículo de número 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Então veja bem, nós chegamos num ponto aqui onde a consciência divina daqui para frente vai ser muito forte com a praticidade da Torá. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Isaías, capítulo 51, versículo 4. Daqui para frente, queridos, nós vamos perceber que o povo judeu, ele vai trazer a consciência divina para a terra. Até porque, como está escrito lá em Shemot, Êxodo capítulo 19, verso 6, eles serão sacerdotes e um povo santo. Então nós percebemos como que Deus é maravilhoso. Nós percebemos como que Hashem é grande, como os propósitos, como os desígnios, como as estratégias, como os planos de Deus são maravilhosos. Nós percebemos, sim, que o homem, ele afastou a presença de Deus lá no início, com as primeiras gerações, porém, a reversão, ela está acontecendo. Veio Abraão e trouxe consciência divina. 7 gerações se passam depois de Abraão, nasce Moshe e acontece todos aqueles milagres que Hashem operou por intermédio de Moshe, libertando assim os Benei Israel. E esses milagres, a abertura do Mar Vermelho e outros milagres, trouxeram muita presença divina para a terra, muita consciência divina para a terra, ao ponto de Jetro se converter um grande idólatra daquela época. E agora nós aprendemos que Hashem dá a Torá para os Benei Israel. E a Torá, colocando ela em prática, ela vai trazer muita presença de Hashem, ela vai trazer muita presença de Deus. E para nós, Benei Noach, nós temos essa missão de trazer a presença divina, de fazer dessa terra a morada de Deus. Quando? Quando colocamos na prática as instruções, os ensinamentos das mitzvot da Torá. Então isso fica bem claro para nós aqui, que o plano de Deus, ele está sendo concretizado durante a história. E aí, queridos, fica bem claro também que os Benei Israel, o povo de Israel, eles têm um papel fundamental aqui na terra. Nós percebemos que, de fato, eles iriam contribuir, queridos, para que a presença de Deus, depois que eles receberam a Torá ali no Monte Sinai, eles iriam ser sacerdotes, eles iriam contribuir para trazer mais a presença de Deus aqui na terra. Nesse sentido, o Humash, ele também nos traz aqui um comentário sobre esse propósito dos Benei Israel. Eles também vão entrar nesse processo de reversão, de fazer dessa terra a morada de Hashem. Então diz o Humash para nós sobre esse propósito dos Benei Israel, de trazer, aumentar a reversão para que de fato a presença de Deus seja uma realidade aqui na terra. O Humash nos diz: portanto, após a entrega da Torá, era necessário que o povo judeu desse sua própria contribuição. Presta atenção, Humash está falando. Era necessário que o povo judeu desse sua própria contribuição para o retorno, presta atenção, para o retorno da presença de Deus à terra. De fato, a revelação que isso suscitaria não permearia toda a realidade,
pois só os participantes do empreendimento seriam afetados e o nível produzido de consciência divina seria tão somente relativo aos esforços envidados para obtê-la. Bom, resumindo aqui, Chumash está falando para nós que era necessário que o povo judeu desse a sua contribuição para o retorno da presença divina. Por que o retorno da presença divina? Para cumprir o propósito de Deus. Deus criou esse mundo, como nós já aprendemos, os sábios falam isso, para fazer deste mundo a sua morada. E aí já desenrolamos aqui que a presença de Deus foi embora devido aos atos pecaminosos das primeiras gerações, mas agora está acontecendo um processo de reversão. Abraão veio e trouxe consciência, Moshe veio e trouxe consciência, os milagres trouxe consciência, a Torá foi dada, e quando a Torá é colocada na prática, aumenta muito a presença de Hashem aqui na terra, onde a morada dele se torna uma realidade, entramos em um outro nível espiritual. Então nós estamos percebendo aqui um plano, um projeto de Deus, a reversão sendo mostrada na prática. O próprio Chumash, ele está dizendo que agora os Benei Israel vão se esforçar e guardar os mandamentos, e nós, Beni Noach, vamos nos esforçar também para guardar as 7 mitzvot e contribuir, fazer com que a morada de Hashem seja uma realidade aqui na face da terra. Então, tem uma palavra-chave aqui: contribuir. Eles receberam a Torá e, colocando a Torá na prática, eles iriam contribuir para que a presença de Hashem fosse uma realidade. E por falar em contribuir, a nossa paraxá, Terumá, significa contribuição. E Terumá, contribuição, tem relação com o quê? É uma porção reservada, porção retirada das nossas posses para investir em um propósito muito elevado, a presença divina aqui na terra. A paraxá, ela começa mostrando a orientação de Hashem para Moshe. Hashem passa um recado para Moshe dizendo: fala aos Benei Israel para eles trazerem aqui uma contribuição. E essa contribuição será aplicada na construção do meu Mishkan, do tabernáculo. Então, repare que essa paraxá, ela tem relação com esse tema. Repara a temática que nós estamos trazendo aqui. O povo, ele vai sim contribuir para fazer dessa terra a morada de Deus, concretizando o plano lá no início. Então diz aqui a Torá, na paraxá de Terumá, Êxodo capítulo 25, versículo 1. Deus falou a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel e faça com que eles peguem para mim uma contribuição. É isso que a Torá está falando para nós. Vamos ler agora o verso de número 8, Êxodo 25, 8. Eles farão um santuário a mim, e eu morarei dentro deles. Então, pega essa visão, porque nós estamos percebendo aqui a morada de Deus sendo implantada na face da terra. E os Benei Israel, eles vão contribuir para isso. E pegando essa visão, qual que é a lógica por trás de Shemot, Êxodo capítulo 25, verso 1, 2 e o verso 3, onde fica bem explícito: e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Para não ficar muito grande esse vídeo, eu quero sintetizar a ideia do tema: a morada de Deus no meio dos Benei Israel. Isto é, nós percebemos que a reversão, ela está acontecendo. Agora fica evidente para nós que cada um dos Benei Israel, Terumá, iria fazer a sua contribuição na construção do Mishkan, na construção do tabernáculo. E a informação que nós temos é que essa habitação, onde
Hashem iria se manifestar ali no meio dos Bnei Israel, era uma habitação que seria móvel, até porque eles estavam ali no deserto, iriam se movimentar até chegar à terra prometida, a terra de Canaã. Então nós percebemos que os Bnei Israel iriam de uma forma fazer a terumá, iria fazer a contribuição para que o Mexicã, o tabernáculo, fosse construído e, consequentemente, nós entendemos que por trás dessa construção, a ideia dentro dessa temática é a presença de Hashem voltando, sendo uma realidade aqui na terra, no meio do acampamento de Israel. E aí, mais para frente na história, nós, quando lemos os profetas, quando lemos a Torá, um santuário iria ser construído lá em Jerusalém. Nós sabemos que é o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém, onde ali iria ser um ponto, um canal da morada de Deus aqui na terra. E dali iria sair e vai sair todo o ensinamento para toda a humanidade, trazendo consciência da presença de Deus, trazendo a presença de Hashem aqui para a terra. E por falarmos em templo, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, aliás, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, nós vamos perceber que na era messiânica, o templo ele vai ser erguido e vai ser erguido para sempre agora. Então veja bem, o profeta Ezequiel, ele diz em Ezequiel, capítulo 37, verso 24, e meu servo Davi será rei sobre todos eles. É lógico que quando o profeta Ezequiel escreveu esse texto, o rei Davi ele já estava morto há muitos e muitos anos. Então aqui não é o próprio Davi, é uma referência do descendente de Davi, o Mashiach. Então está escrito, e o meu servo Davi será rei sobre todos eles, será seu único pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os cumprirão. Então veja bem, nós estamos percebendo aqui que na era messiânica, o Mashiach, ele vai ser Malech, ele vai ser rei em Jerusalém, em todo Israel, para os Bnei Israel, e ele vai fazer com que os Bnei Israel guardem os juízos e todos andarão nos estatutos de Hashem. E aqui continua o profeta Ezequiel dizendo, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, onde moraram os vossos pais, e nela voltarão a habitar eles, seus filhos e seus netos para sempre. E meu servo Davi, Mashiach, será seu príncipe para sempre. Então, olha que interessante. Fica bem evidente, Ezequiel 37, se você estudar esse capítulo, você vai perceber que tem muitas características, muitas evidências da vinda do Mashiach. Então, quando ele vir a Torá, o profeta Ezequiel está falando que ele vai trazer os Bnei Israel para a terra de Israel. Isso nunca aconteceu na história. E o texto aqui de Ezequiel 37, verso 25, é bem claro. E diz, e habitarão na terra que dei o meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Eu conversei com um líder religioso, me procurou alguns dias atrás e afirmou para mim que esse verso aqui tem relação com o céu. Eu falei, não tem relação com o céu. O texto é bem claro, a escritura, o profeta Ezequiel está sendo muito claro aqui, que essa característica da chegada do Mashiach, e nós já vamos chegar lá, nessa época a consciência divina será muito forte. O projeto de Hashem de fazer da terra sua morada na era messiânica vai atingir o seu ápice, onde os 4 reinos do mundo serão afetados.
Então, sendo assim, eu respondi para esse líder religioso, mas o versículo de número 25 não fala de céu. O versículo 25, a profecia está bem clara. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó. Que terra que Deus deu para Jacó? Qual é a terra que ele prometeu? A terra de Israel. Então o texto aqui não fala nada de céu. Querer falar que esse texto aqui tem a relação com o céu, isso é uma distorção 1000 vezes ao quadrado. O texto não fala isso. E aqui, diz aqui o profeta Ezequiel, onde moraram os vossos pais. Onde que moraram os pais dos filhos de Israel? Quando Ezequiel entrega esse recado? É lógico, aqueles que receberam esse recado do profeta Ezequiel, eles entenderam que era uma referência à terra de Israel. Não tem nada a ver com o céu. E nela voltarão a habitar, porque eles foram levados para o cativeiro. Eles estão distantes da terra de Israel. Nabucodonosor acabou com o país. Mas a profecia diz que eles vão voltar do cativeiro e vão habitar na terra de Israel. E diz aqui o profeta que eles vão habitar para sempre. Agora, olha que interessante isso daqui. Olha o que diz aqui em Ezequiel 37, 27. A minha morada estará sobre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso de número 28, Ezequiel 37, 28. Olha que interessante isso daqui. E as nações saberão que eu sou o Eterno que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Para tudo. A profecia está dizendo, vamos pegar desde o início do capítulo 37. Vai vir o meu servo Davi. Nós sabemos que Davi nessa época já estava morto e muitos anos. Então, esse texto é uma referência do Mashiach, o descendente de Davi. E diz aqui o Ezequiel 37 que ele vai congregar todos os Benê Israel no país. Isto mesmo, na terra, diz o versículo, que habitaram os vossos pais. Aqui não fala de céu. É importante que isso fique bem claro. Se fazermos uma exegese sadia do texto e com muita sinceridade, sem distorção, ou querer aplicar regras que não podem ser aplicadas aqui, o texto é claro, eles vão morar na terra, literalmente, que moraram os pais deles antigamente, a terra de Israel. E diz aqui o profeta Ezequiel que Hashem vai colocar a morada, o santuário dele no meio deles, uma referência ao Beit HaMikdash, o templo lá em Jerusalém. E olha que interessante, quando esse vir, o Mashiach, o verdadeiro, diz aqui a profecia que o templo vai ser colocado em Jerusalém, a morada de Deus, e olha que interessante, para sempre, nunca mais vai ser destruído. Aí eu pergunto, já veio um rei desse? Já veio o Mashiach que trouxe todos os judeus para a terra, que construiu o templo, e o templo permaneceu para sempre? Não. Não conseguimos visualizar isso na história. Sendo assim, meus queridos, a ênfase aqui não é o tema Mashiach, mas eu quero falar uma coisa aqui. Nós percebemos que a morada de Deus, o Beit HaMikdash, o templo, vai ser no futuro implantado em Jerusalém. E nessa época, olha o que diz aqui Ezequiel 37, 28. E as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Assim como o Mar Vermelho impactou Jetro ao ponto de Jetro abandonar toda a idolatria. Nessa época aqui, quando o verdadeiro Mashiach estiver na terra, não terão nem tempo para dizer
esse é o falso Mashiach. Porque as evidências, os sinais serão tão claros e o ambiente será tão propício ao ponto das pessoas abandonarem todas as suas idolatrias e reconhecerão Hashem como o único Deus verdadeiro. Nessa época, o profeta Isaías, lá no capítulo de número 2, ele conta para nós o que vai acontecer. Então, Isaías capítulo 2 está escrito: palavras proféticas pronunciadas por Isaías, ben Amotes, a respeito de Judá e Jerusalém. Presta atenção. E acontecerá no fim dos dias que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todas e se destacará dentre as colinas, e a ele afluirão todas as nações. A ele irão muitos povos e dirão: vinde, ascenderemos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e por eles seguiremos, pois de Sion virá o ensinamento da Torá e de Jerusalém a palavra do Eterno. Olha o que a profecia está falando. O templo vai ser reconstruído, o terceiro templo. Dessa vez, o terceiro templo ele tem conexão direta com Mashiach. Mashiach vem, o templo vai estar no meio dos Benei Israel, para testemunho das nações. E as nações vão perceber a presença divina na terra de Israel, e toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. E Isaías capítulo 2 diz que todos irão lá, porque de lá sairá a palavra do Eterno. Nessa época, a presença divina será uma realidade na terra. Sendo assim, nós entendemos todo o processo de reversão e o fim do processo da reversão com a chegada de Mashiach. E a pergunta é: Terumá, contribuição, como eu e você podemos contribuir para que a presença divina, a presença de Deus, a morada de Deus seja uma realidade aqui na terra? Muito simples, guardando as mitzvot. Para nós não judeus, as 7 leis e as suas derivações. E é muito simples. O Maimônides, ele disse que um não judeu que guarda as 7 leis, ele é considerado um tzadik, ele é considerado um justo entre as nações. E tem direito ao Rolam Rabá, tem direito à vida eterna, a vinda vindoura, o mundo vindouro. E as 7 leis lindas e maravilhosas são: não praticar idolatria, adore somente a Deus, vai direto a Deus, não blasfeme, não fale mal do nome de Deus, não mate, não roube, não pratique relação sexuais ilícitas que vão destruir a sua família, pratique atos de justiça, respeite, trate bem os animais. São leis que, se praticadas, com certeza nós vamos trazer a presença de Deus aqui para a terra. Agora, nós não podemos praticar essas leis por questão éticas, porque eu acho bonito. Não, nós temos que guardar porque é a palavra de Deus, a palavra do Eterno entregado para Moshe no Monte Sinai. Que possamos contribuir, assim como Abraão, assim como Moshe, assim como os profetas, assim como tantos homens na história contribuíram para fazer dessa terra a morada de Hashem. Amém? Shavuot Tov a todos, até mais.